Oi, turma, tudo bem? Olha, nossa aula 1, nós vamos sistematizar melhor progressão aritmética. Começamos por uma definição, tá? Progressão aritmética é uma sequência formada por números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao imediatamente anterior, somado a um número constante chamado razão. Então, eu quero dizer o que para vocês? Que se eu tenho o primeiro termo igual a 1 e a razão for 2, então vai ficar 1 com 2, 3, 3 com 2, 5, 5 mais 2, 7 e assim por diante. Então, cada termo é igual ao anterior somado a um número chamado razão. E esse número tem que ser constante porque tem que ser sempre o mesmo, não pode mudar dentro da mesma sequência. Então, como exemplo aqui, o primeiro termo, o A1, é 1 e a razão é 2. Então, o A2 é o A1 mais a razão. O A2, então, é o A1, que é 1, mais a razão, que é 2. Portanto, o A2 vale 3. O terceiro termo é o anterior, que é o A2, mais a razão. Então, o terceiro termo é o anterior, que é 3, mais a razão, que é 2. Vai dar 5. O quarto termo, quem é o quarto termo? É o anterior, que é o terceiro, que é 5, mais a razão 2, que vai dar 7. O quinto termo, quem é o quinto termo? É o anterior, que é o quarto termo, que é 7, mais a razão, então vai dar 9. Então, perceba que essa PA, ela é crescente, ó, 1, 3, 5, 7, está crescendo os valores, então ela é crescente. Isso vai acontecer sempre que essa razão aqui, ó, for um número positivo, tá? Segundo exemplo, sendo A1 igual a 7 e razão igual a menos 4, então o A2, olha, será A1 mais a razão. Então, o segundo termo será o primeiro mais essa razão. Então, vai dar 7, mais com menos vai dar menos. Então, 7 com menos 4 vai dar 3. Ok? Aí, o terceiro termo é o segundo, que é 3, mais a razão. Então, aqui vai ficar 3 menos 4, que é igual a menos 1. O quarto termo é o anterior, que é o terceiro, que é menos 1, somado com a razão. Então, menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. O quinto termo é o anterior, menos 5, somado com a razão. Então, vai ficar menos 5 com menos 4, que vai dar menos 9. Pude observar que aqui eu não coloquei o primeiro termo. Então, é 7, 3, menos 1, menos 5, menos 9 e assim por diante. Então, percebam que aqui, olha, um termo qualquer, o AN, é igual. Se aqui é N, aqui é N menos 1. Se aqui é o terceiro, 3, aqui é o segundo, 3 menos 1, que é 2, mais a razão. Então, essa PA aqui, ela já é decrescente, tá? Então, isso sempre vai acontecer, ela sempre será decrescente quando eu tiver uma razão negativa, ok? Agora, o exemplo 3. Se o A1 é 3 e a razão é 0, então o A2 é o primeiro termo mais a razão. Então, 3 mais 0 é 3. Já o terceiro termo é o segundo mais a razão, que vai dar 3 também. O quarto termo é o anterior, que é 3 mais 0, que vai dar 3. Então, toda vez que a razão for 0, a minha PA ela é constante. Eu tenho os termos constantes. São todos iguais. Ok? Então, bonitos e bonitas, até a próxima aula.